Graça e paz a todos os irmãos em Cristo Jesus. Que Deus abençoe sua vida, a vida de sua família e que Deus também prospere os seus negócios. O tema da mensagem, meus irmãos, é o perigo do pecado consciente. Para isso, nós vamos usar o texto sagrado que encontra-se em 2 Samuel, capítulo 11, do 1 ao 27. Depois nós vamos ler 2 Samuel, capítulo 12, do 7 ao 12. E para entender um pouquinho mais, a gente vai para Levítico 18, versos 20. E depois Provérbios 6, 27 a 29. E aqui, meus irmãos, no vídeo de hoje, nós vamos ver que é estreito, que temos que tomar cuidado com o perigo do pecado consciente. O que é o pecado consciente? É aquele pecado que o homem e a mulher sabem que está fazendo, mas depois ela vai querer ir para a igreja buscar o Senhor. E vai achando que você vai receber esse perdão de pecado assim fácil, porque você pecou conscientemente. A gente vai ver que Davi conhecia das leis do Senhor. Ele conhecia os mandamentos sagrados. Ele conhecia a Torá. Na época de Davi, meus irmãos, não existia ainda o novo evangelho. Não existia Mateus, Marcos, Lucas, João, os apóstolos, não existia Apocalipse. Então ele era um judeu, um rei, exímio na palavra do Senhor. Ele conhecia muito bem, meus irmãos, a Bíblia. Essa parte da Bíblia aqui, ele conhecia muito bem. Essa parte aqui não existia ainda. Era muito mais fácil para memorizar, sabe? Ele sabia, meus irmãos, o perigo que ele estava correndo quando ele foi fazer quando ele olhou para Betseba e foi perguntar quem é aquela moça. Ele sabia muito bem, meus irmãos, ele sabia muito bem onde ele estava se metendo. Então, Davi, ele conhecia os 10 mandamentos para não adulterar. Ele conhecia o que estava escrito lá em Levítico, que nós vamos ler. Ele sabia o que estava escrito em Provérbios, sabe? Irmão, o que está escrito em Provérbios que Davi sabia? Nós vamos ver aqui, meus irmãos, o que estava escrito em Provérbios que Davi sabia. Ele sabia que estava escrito assim, meu irmão, é possível alguém atear fogo ao próprio peito sem queimar a roupa? Pode alguém colocar fogo no peito sem queimar a roupa? Pode alguém andar sobre as brasas sem queimar os próprios pés? É possível alguém andar nas brasas pegando fogo sem queimar os pés? Assim acontece com quem se deita com a mulher alheia. Ninguém que a toque ficará sem castigo. Ou seja, meus irmãos, Davi sabia. Ele estava pecando consciente, meu irmão, e isso tem acontecido nos dias de hoje, nas igrejas, sabe? Aqueles pastores meia boca, mequetrefe, aqueles pastores novos, menininho, banana verde, sabe? Que começa o teu ministério, mas não vigia com os olhos. Vigia, varão, vigia o que você está olhando, porque Jesus disse, ouviste o que disseste, aquele que trair a mulher, aquele que se deitar com a mulher do teu próximo já pecou. Eu digo mais, aquele que olhar para uma mulher com segundas intenções já pecou. Arranque o olho, é melhor ser salvo com um olho só do que estar com os dois no inferno. Então vigia, varão, vigia no congresso o que você está olhando, as pernas das mulheres, o glúteo, porque isso daí é o pecado consciente. Você sabe que não pode, já pecou. Faça que nem Jó, que as minhas pálpebras sejam sempre diretas diante do Senhor. Davi, ele pecou consciente e foi grave aqui, meu irmão, que nós vamos ler. Já nós vamos ler o texto e você vai ver. Isso é um alerta para homens e mulheres. Cuidado com o pecado consciente. Vai achando que você vai pecar consciente, sabendo que você está pecando, e depois você vai ficar lá 3 horinhas de joelho no chão que papai vai perdoar. Não é assim não, hein? Papai vai te pegar, porque você é safado, você pecou conscientemente. Você sabia que não poderia fazer e você fez. Então você vai para o vale e para o deserto, porque pessoas que pecam conscientemente têm que ir para o vale e para o deserto para ser tratado, para arrancar isso que está dentro da pessoa, esse mal, sabe? Porque muitas coisas que dizem fora é o Satanás, é o inimigo, é nada. É o crente safado, que não tem discernimento. E isso, meu irmão, é principalmente para homens
que viaja, que faz seu ministério, vigia. Vigia, porque quando Deus pegar você, Deus vai trazer a consciência também porque que Ele está te pegando. Sabe? Porque é por causa daquilo lá que você fez. Você sabia que não poderia. Davi sabia. Davi, como eu disse, ele conhecia os mandamentos. Era rei. Eles recitavam, meu irmão. Um judeu, ele recita os versículos bíblicos diariamente. Eles lêem isso daqui muito, muito, muito. Então ele sabia. Sabe que tinha lá em Levítico os 10 mandamentos. Para não deitar com a mulher do teu próximo. Sabe, meu irmão? Ele sabia. Mas mesmo assim, o que aconteceu? O pecado entrou através dos olhos, como diz o pastor Paulo Júnior. Temos que ter cuidado com os olhos, meu irmão. Jesus disse: se o teu olho for bom, todo o teu corpo vai bem. Porém, se ele for mal, quantas trevas será o teu corpo, sabe? E você tá aí, ó, você deixa a tua esposa em casa e vai fazer a obra, né, meu irmão? Deus sabe a obra que você tá fazendo, né? Deus sabe as conversinhas fiadas na academia, o que você tá olhando. Vigia, porque isso daí é pecado consciente. Deus está de olho em você, meu filho. E que eu costumo dizer, se Deus tiver uma obra séria na tua vida, Ele vai te pegar. Aí você vai ver que com o papai não se brinca. Então toma cuidado. Davi olhou Betseba do terraço do seu palácio, gostou dela, mandou buscar, se deitou. Quando ficou sabendo que estava grávida, manda chamar Urias, para Urias ir lá. Fala: Urias, vai para tua casa, você chegou agora da guerra, vai se deitar, vai se alegrar com a tua gazela, porque a Bíblia diz, vai, se a gazela sacia-se no seio da tua gazela, da tua esposa, vai, passa uma noite de amores, porque aí você vai derramar o esperma nela, e a criança que vai nascer você vai pensar que é tua. Só que Urias não vai. O que acontece depois? Davi chama Urias para um banquete. Quem sabe eu vou chamar ele vai se embebedar de vinho e depois ele vai se deitar com ela lá e eu vou estar livre. A criança vai nascer, ele vai saber que não é minha, porque ele se deitou com ela. Urias também não vai. E o que acontece? Deus chama Urias e envia por Urias mesmo a carta de sentença de morte dele, dizendo: coloque Urias na linha de frente na guerra. O que era para fazer aquilo ali, meu irmão? Para ele morrer. Ou seja, Davi tentou. Chama Urias, ele vai chegar da guerra, o manto fala que o rei chamou ele, vai para tua casa, vai lá, Urias, vai saciar lá com a tua esposa. Ele: não, rei, não vou não, o povo está todo na guerra lá e eu estou aqui, isso não é digno não, rei. O rei vai e chama ele, vou embebedar ele de vinho, quem sabe ele vai lá e deita com a mulher dele. Também não foi. Davi vai e mata Urias. Só que nós vamos ver que isso desagradou o Senhor, meu irmão. Vai achando que você está pecando e ainda não chegou a sentença, a espada do juízo do Senhor vai descer na tua cabeça. Portanto, eu te dou um conselho: se você pecou conscientemente, meu irmão, pode jejuar, pode orar, pode derramar lágrima, pode acordar dia e noite na presença do Senhor, sabe? Porque Ele vai te pegar, porque você pecou conscientemente, você pecou que nem Davi, você sabia que fez coisa errada e depois tentou fazer um jeitinho ali que nem Davi, falar: não, eu deitei com a mulher do cara, eu engravidei, né? Quem sabe ele vai lá e deita com ela, essa criança não vai ser minha e eu tô bacana. Mas papai estava de olho em tudo, assim na tua vida e na minha vida. Papai está de olho e Deus está dizendo para mim e para você: vigia nesse mundão, toma cuidado com os seus olhos, sabe? A Bíblia diz para a gente tomar cuidado, meu irmão, porque o diabo ele anda de redor, querendo tragar ali, ó, e vai achando que você é crente, que ora 3, 5 horas por dia. É desse aí que papai permite para ser provado. É desse aí que Satanás também pede conta e fala: eu vou pegar, libera para você ver se eu não pego, eu sei qual que é a fraqueza dele, libera, pai. Deus diz igual o Jó: vai, só não mate o meu servo, vai, deixa ele vivo. Eu sei que ele gosta, ele é mulherengo, ele gosta de mulher assim, assada. Eu sei do perfil de mulher que ele gosta. Olha, eu sei que ele bebia, eu sei que ele fumava, que ele usava droga, eu sei de onde ele veio, eu conheço. Meu irmão, Satanás sabe a tua fraqueza e Deus mais ainda. Então vigia para você não sofrer, sabe, com o juízo de Deus. Vigia, meu irmão. Esse vídeo é para você ficar atento, ficar esperto. Homens e mulheres, principalmente homens e mulheres de Deus que fazem
a obra. Porque o que tem mais aí é pastor safado, pastor, sabe, que já acha que é consagrado e tem faz um monte de evento nas igrejas, vai as irmãzinhas aqui, as irmãzinhas ali. Vigia onde você está fazendo missão, sabe? Missões, vigia com a tua igreja, sabe? Vigia quando você for orar por alguém, principalmente você é homem e vai orar pelas irmãs, que tem um corpo mais avantajado. Vigia, porque papai está testando você está passando na prova de fogo, e se você for reprovado, meu irmão, vai acontecer igual Davi, a espada não vai se apartar da tua casa. Vigia, varão, vigia, porque tem muita gente pecando consciente, está pecando consciente, ele sabe que não pode fazer e está pecando, mas depois ele fala, não, depois eu vou lá pedir perdão para Deus, Deus perdoa. Não, pecado consciente não é assim não, pecado consciente não é assim não. Deus não é pai de malandro, ele não é pai de malandro, ele vai vir com vara de correção, vai doer no teu lombo, então fique esperto, tá bom? Vamos ler a mensagem, meus irmãos, que você que está do outro lado, você vai entender o que eu estou falando, porque o negócio é estreito, o perigo do pecado consciente, meu irmão. O tema dessa mensagem, meu irmão, para você ter ideia, ela veio numa quinta-feira, onde eu estava lá na Igreja Canaã, Avenida Goiás 160, São Caetano do Sul, São Paulo. É o ministério onde eu faço parte. E nós estávamos lá, e eu estava orando lá, meu irmão. Depois ainda falei para minha amada, falei, nossa, Deus me deu um tema, Deus fez eu lembrar de lá, Davi, sabe? Eu estava orando, falei, Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa o meu pecado, Pai, perdoa o que eu vi, o que eu não vi, perdoa o que era para me fazer e eu não fiz, perdoa, sabe, meu irmão? Aí depois veio na mente o perigo do pecado consciente, aí veio logo a mensagem de Davi, aí eu marquei até, meu irmão, rapidinho, peguei o celular, marquei ali e deixei anotado o tema da mensagem. Eu falei, olha só, e é estreito, meu irmão, o perigo do pecado consciente, sabe? A gente peca consciente, você sabe que não pode, você sabe que vai transgredir a lei, assim como Davi sabia, ele não era nem um bobo, ele era o rei, ele conhecia de Bíblia desde pequenininho, mas mesmo assim ele pecou e ainda matou Urias, meu irmão, estreito, hein? A Bíblia diz ainda para não matarás, ele quebrou lá, meu irmão, os 10 mandamentos. Vamos ler, meu irmão, porque esse vídeo é sabedoria para a gente. Olha só, nós vamos ler o texto todo, meu irmão, peço a tua compreensão, para a gente poder entender, tá? Porque a Bíblia é rica em sabedoria. Vamos ler a Bíblia, vamos ouvir a Bíblia, que a gente vai adquirir sabedoria. E você vai ver o que eu acabei de falar para você, é tudo o que está na Bíblia. Davi pecou conscientemente. Olha só. Na época da primavera, no tempo em que os reis costumavam sair para as batalhas, o rei Davi enviou Joabe, e com ele os seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles destruíram os amonistas e sitiaram Rabá. Entretanto, Davi permaneceu em Jerusalém. Um dia, após o almoço, Davi se levantou-se depois de ter dormido um pouco e foi passear no terraço do Palácio Real. Do terraço avistou uma mulher que banhava-se e notou que era uma mulher muito bonita. Os olhos, meu irmão, a partir do momento que você viu aquilo que não é para fazer, fuja, sabe? Fuja, resistir ao diabo, ó. Ele aparta lá de vós. Fuja, a partir do momento que você viu, agradou os olhos, Satanás disse, peguei. Olha como foi fácil pescar esse crente. Crente é safado, Satanás sabe que o crente é safado. Olha lá. Davi desejou saber quem era aquela mulher. Olha só, irmão, os olhos veio, entrou no coração, Davi desejou. Ao que lhe informaram, o nome dela é Betseba, filha de Eliã, e esposa de Urias, teu servo Eteu. Irmão, aqui Davi já tinha que ter dado um basta. Davi procurou saber quem é. Olha só, filha de Eliã e esposa do teu servo Urias, o Eteu. Esposa, tem aliança no dedo, é compromissada, é casada, não se intrometa. Entendeu? Então Davi mandou que a trouxesse para ele e teve relações sexuais com ela, que havia concluído o tradicional ato de purificação em função do ciclo menstrual. Depois ela retornou para sua casa. Passando algum tempo, a mulher descobriu que havia engravidado e mandou um recado a Davi contando-lhe, eis que estou grávida. Aí começa, ó Davi tentando dar um jeitinho para ninguém saber o que ele fez. Olha só, mas papai estava vendo tudo.
Diante de tal notícia, Davi mandou esta mensagem urgente a Joabe: envia-me Urias. Olha só, mensagem urgente, estava com medo, fez a cagada e estava com medo. Urias o Eteu. E Joabe, envia-me Urias o Eteu. E Joabe prontamente mandou Urias apresentar-se diante do rei Davi. Quando Urias chegou, Davi o saudou e lhe indagou se Joabe e o exército estava bem e como estava o desenrolamento da guerra. Depois dispensou Urias e lhe recomendou: agora, foi aquilo que eu falei para vocês, meus irmãos, agora vai para a tua casa, lava teus pés e procura descansar um pouco. E assim que Urias saiu da casa do rei, foi-lhe mandado um presente da parte do rei. Olha só, irmão, olha a safadeza do rei Davi. Vai para a tua casa, deita com a tua esposa, e aí ainda mandou um presente para Urias, tipo assim, vai lá, deita com ela, derrama o teu sêmen nela, porque essa criança que nasceu, eu sei que é meu filho, mas você vai pensar que é teu e eu tô tranquilo. O papai disse: não, vou criar um jeitinho aí que vai ter que vir com a sentença. Olha só, contudo Urias dormiu na entrada do palácio, onde costumava dormir os guardas do rei, seu senhor, e não foi para casa. Então informaram a Davi: Urias não foi para casa. E Davi se apressou a questionar Urias. Olha só, irmão, o rei todo atrapalhado, preocupado com a besteira que ele fez. Não chegasse de uma viagem? Por qual motivo não fosse para a tua casa? Porque, meu irmão, todos os soldados, quando voltavam da viagem, o que eles mais queriam era o quê? Saciar o desejo com a tua esposa, com a tua família. E Urias não foi. Olha só, permissão de Deus. Urias prontamente respondeu a Davi: a arca da aliança do exército de Israel e de Judá repousa em tendas. Meu comandante Joabe, ó meu rei, e os oficiais de meu senhor estão acampados ao relento. Como poderia eu ir tranquilamente para comer e beber e me deitar com a minha mulher? Por tua vida, por tua honra, não cometerei tal deslealdade. Olha só, irmão, aí Davi gela. Diante disso, Davi ordenou a Urias: fica ainda hoje aqui, e amanhã te despedirei. Assim Urias permaneceu em Jerusalém aquele dia todo e a noite seguinte. Davi o convidou a comer e a beber fartamente em sua companhia, e à tarde Urias saiu, mas foi recolher-se na sua maca, onde repousavam os servos do seu senhor. Todavia não foi para sua própria casa. Olha só, meu, mesmo depois de uma festa, Davi falou: vou encher ele de vinho, de bebida, ele vai para a casa dele, vai se alegrar e vai deitar. Urias não foi. Na manhã seguinte, Davi escreveu uma mensagem a Joabe e enviou por intermédio do próprio Urias. Davi manda uma mensagem para Joabe e manda por intermédio do próprio Urias. Fala: meu, eu não consegui fazer esse cara ir para a casa dele e deitar com a mulher dele, eu vou ter que eliminar esse cara, porque a besteira já foi feita. Só que ele manda uma carta para Joabe, meu irmão, através do próprio Urias. O próprio Urias estava mandando ali a sentença de morte dele, ele nem sabia. Meu Deus! E ele diz assim na carta: escreve Davi em sua missiva: coloca Urias no ponto mais letal da batalha e retire-se, deixando só. Meu irmão, que misericórdia! Olha, a cagada que Davi fez foi tão grande que ele teve que fazer assim de último caso: coloca Urias na frente da batalha e depois vocês recuam e deixam ele só, porque agora ele morre e eu estou tranquilo. Vamos ver, né, irmão? Até na onde vai ficar essa tranquilidade? Papai pega, sabe? Pecado consciente, papai pega. Olha só. E deixa ele ferido pelo inimigo e venha morrer no campo de luta. Verso 16. Joabe, que sitiava a cidade inimiga, ordenou que Urias tomasse lugar onde ele sabia estarem os guerreiros mais audazes e violentos. Joabe falou: coloca Urias aí, perto dos caras que eu sei que são mais, sabe, atiram mais, são os nossos inimigos, os piores inimigos. Os que defendiam a cidade saíram para atacar Joabe e mataram alguns dos oficiais do exército, isso é, dos servos do rei Davi, e morreu também Urias o Eteu. Logo depois deste evento, Joabe mandou entregar a Davi um relatório detalhado sobre a batalha, e deu ordem ao mensageiro: quando tiveres acabado de comunicar ao rei todos os pormenores da batalha, e se o rei enfurecer e indagar: por que vos aproximaste tanto da cidade para lutar? Não sabias que iam lançar seus dardos do alto das muralhas? Ora, quem matou Abimeleque, filho de Jerusabete? Não foi uma mulher que jogou sobre ele do alto do muro a pedra superior de um moinho, de modo que morreu em Tebes? Por que chegaste tão perto do muro? Então responderás: também morreu teu servo Urias o Eteu. Olha só, ele estava dizendo: ei, se o rei questionar alguma coisa, você fala: ô rei, Urias morreu.
Aí o rei já iria baixar, já não ia falar mais nada. Falar, beleza, então aconteceu o que eu queria. O mensageiro partiu e assim que chegou, transmitiu a Davi o relatório que trazia conforme tudo quanto Joabe o havia instruído. O mensageiro comunicou a Davi: os homens ganharam uma vantagem sobre nós e saíram contra nós ao campo, mas nós os repelimos até a entrada da porta. Então os flecheiros atiraram contra os teus servos do alto da muralha e tombaram alguns oficiais do rei, e também morreu o teu servo Urias o Heteu. Então ordenou Davi ao mensageiro: assim dirás a Joabe: não te preocupes com esse infortúnio, a espada devora tanto este como aquele. Continua, pois, o ataque à cidade e extermina, encorajando-o deste modo. Assim que a esposa de Urias foi informada sobre a morte de Urias no campo de batalha, muito se lamentou por ele. Passado o tempo de luto, Davi mandou que a trouxesse para o seu palácio, e ela voltou a ser sua mulher, e lhe deu um filho. Entretanto, esta má atitude de Davi entristeceu ao Senhor. Entristeceu, meu irmão. Sabe? O perigo do pecado consciente. Davi, você viu a trama de Davi? Fez a besteira, olhou para a mulher, sentiu o desejo, deitou com ela, engravidou, chama o camarada, vai para tua casa, ele não foi, chamou a segunda, não foi, depois embebedeu e não foi, até colocar Urias na linha de frente da batalha para morrer. Mas vamos agora aqui, meu irmão, Levítico 12, do 7 ao 12, vamos ver o que papai disse para ele. Olha só. Então Natã revelou a Davi: este homem és tu, assim diz o Senhor Deus de Israel. Eu te ungi rei de Israel, e te salvei das mãos de Saul. Eu te dei o palácio e as mulheres do teu senhor. Eu te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso não fosse suficiente, eu haveria acrescentado muito mais. Sendo assim, por que desprezaste a palavra do Senhor, trazendo o que eu reprovo? Tu mataste ao fio da espada o teu servo Urias, o Heteu, e tomaste para teu prazer a esposa dele. Sim, tu mesmo o mataste por meio das armas dos amonitas e ficaste com a mulher dele. Portanto, agora a espada jamais se apartará da tua casa, porquanto desobedeceste a minha palavra e tomaste a mulher de Urias, o Heteu, para que ela se tornasse tua mulher. Assim diz o Senhor: na tua própria casa farei surgir a desgraça contra ti. É isso que Deus diz para você, viu, varão? Vigia, porque na tua própria casa é que papai vai te pegar. Cuidado com o pecado consciente. Assim diz o Senhor: na tua própria casa farei surgir a desgraça contra ti. Tomarei as tuas mulheres debaixo dos teus olhos e as darei a teu próximo, que se deitará com suas mulheres à luz do sol. Tu agiste às ocultas, mas eu cumprirei tudo o que hoje vos anuncio perante a face de todo Israel e a plena luz do dia. Meu irmão, papai é estreito. Olha só como eu disse para vocês que Davi conhecia os mandamentos. Olha o que diz aqui, Levítico 18, versos 20. Não te deitarás com a mulher do teu próximo, para que não te tornes impuros com ela. Davi sabia dos 10 mandamentos, Davi era rei, você sabe que você está fazendo, está desagradando a Deus, você conhece a Bíblia, sabe, você é servo e serva do Senhor, mas você está pecando conscientemente, Deus vai te pegar, meu irmão, vigia. E como eu disse, meu irmão, olha esse outro versículo aqui, que lindo, de Provérbios 6, 27 a 29, olha só que lindo. É possível alguém atear fogo ao próprio peito sem queimar a roupa? É impossível, meu irmão, você pôr fogo no peito sem a roupa queimar. Pode alguém andar sobre as brasas sem queimar os próprios pés? Impossível, meu irmão, aquelas brasas ali, a labareda, sabe? Laranja pegando fogo, não tem como pisar nela sem queimar os pés. Aí a Bíblia vem dizendo: assim acontece com quem se deita com a mulher alheia. Em outras versões, assim acontece com quem se deita com a mulher do próximo. Olha o que acontece. Ninguém que a toque ficará sem castigo. Ah, Deus perdoa o pecado consciente? Ele vai perdoar. No momento dele, ele vai perdoar. Mas a Bíblia está dizendo que ninguém vai ficar sem castigo. O lombo vai doer, vai estralar no teu lombo. Ah, mas papai vai perdoar? Pode orar muito, porque pecado consciente, meu irmão, pelo que eu aprendi no judaísmo messiânico, não é assim não. Pecado consciente, meu irmão, é safadeza. E Deus, para tratar a safadeza, como ele não é pai de malandro,
Ele chama todos nós de filhos e não de bastardos. O que ele vai fazer? Ele vai te pegar, vai vir com a vara de exortação, vai vir com cajado, sabe? Depois ele vem com bálsamo. Depois de tudo ele vem com bálsamo. Mas primeiro ele vai, amassar o vaso do oleiro, vai mandar você, sabe, segue a planície. E que mais, Senhor? Lá no vale eu falarei contigo. Senhor, no vale, fala aqui na planície mesmo. Aqui está mais gostoso, Senhor. Aqui está mais alta, a respiração está melhor. Não, segue a planície. Lá no vale eu falarei contigo. Eu quero te ver no vale, quero te tratar no vale. É no vale que eu vou te pegar e você vai sair de lá bonito. Irmãos, para quem pega conscientemente, só existe vara de correção, sabe? O vaso na mão do oleiro, o vale e o deserto. Esses 4 aí, vara de correção, o vaso na mão do oleiro, o vale e o deserto. Você vai ver, irmão, Ezequiel, segue a planície. Tá bom, senhor. O senhor vai falar comigo que hora? Vai seguindo a planície. Planície é o quê? É uma área muito grande, sabe? Planície, é uma área muito grande. Deus diz, segue ela, vai indo, vai. Ô senhor, eu estou andando tanto, você não vai falar comigo não, senhor, você vai ficar no silêncio? Lá no vale, quando você descer o vale, a gente vai ter uma conversa bem gostosa, bem saudável, e você vai sair de lá, com outro caráter. Lá eu vou transformar, lá você vai ter metanoia, mudança de mente, caráter e atitude. É isso que os cristãos têm que ter, principalmente esses novos que estão sendo levantados aí, aqueles que colocam o óleo na caixa d'água, liga lá a torneira, o óleo cai. Quem te ungiu, irmão? Foi eu mesmo. Eu me ungi, joguei o óleo na caixa d'água lá, eu fui ungido. Vigia, viu? Vigia, porque essa caminhada é longa, mas ela é dura. Ela é longa e é dura. Jesus disse, sabe, que o caminho da perdição é largo, estreito é o da salvação. Então, se você é cristão, quer levar a palavra, seja o que for, eu gosto da palavra, eu gosto de ensino, eu sou levita, então toma cuidado, viu, que o caminho é longo e é duro. Jesus não prometeu nada de só belezura não, viu? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então vigia com o teu pecado consciente, vigia com as mulheres que você está olhando no congresso, mantenha a tua cabeça ereta, não fica olhando para o glúteo, nem para a coxa, nem para a panturrilha de ninguém não. As mesmas coisas as mulheres, tem que ter decência, tem que saber usar a roupa, o homem também. Vigia, o que a gente vê é um monte de obreiro safado, um monte de pastorzinho novo safado, um monte de crente safado. Mas sabe o que Deus diz, meu irmão, para mim na oração de quinta-feira? Eu vou começar a tratar, eu vou pegar e vou tratar, porque eu não sou Deus de malandro, eu tenho filhos, sabe? Não tenho bastardo. Eu vou tratar todos esses que estão pecando conscientemente. Tá entendendo, meu irmão? Então, se você é crente safado e peca conscientemente, eu já te dou uma dica. Vigia, já começa a pedir teu perdão, porque o que aconteceu com o Davi pode acontecer com você. A vara, a espada, não se apartará da tua casa. Tá bom, meus irmãos? Esse foi o vídeo de hoje. Um vídeo para adquirirmos sabedoria. Sabedoria através da palavra de Deus. A sabedoria através do irmão Edson? Não, eu não tenho nada para te dar. Eu não sou ninguém. Eu sou pequenininho. Você que está do outro lado do vídeo, você sabe muito mais do que eu, sabe? Eu tenho mais a aprender com você do que você tem a aprender comigo. Mas a Bíblia nos ensina a todos nós. E nós lemos aqui hoje a Bíblia. Eu não li nenhum jornal, nenhuma revista, nenhuma notícia ultrapassada. Eu li simplesmente a Bíblia. E a Bíblia nos mostrou para a gente tomar cuidado com o pecado consciente. Porque o rei Davi, ele conhecia todas as leis. Tá bom, meus irmãos? Eu espero que você seja abençoado e se você pecou conscientemente, peça muito perdão, mas muito, muito mesmo. Mas saiba também que você não vai ficar sem castigo. Pede a Deus para que Ele tenha misericórdia e sabe, que amenize o castigo, porque não tem essa, Deus me perdoou, eu estou livre. Sim, Ele joga esse pecado seu no mar do esquecimento. Mas a Bíblia diz o que nós lemos aqui em Provérbios? Que vai ter um castigo. Todo aquele que deita com a mulher alheia não ficará sem castigo. Mas eu não deitei com ninguém, mas você está olhando as irmãzinhas que tem, sabe, mais avantajada, olhando isso, olhando aquilo. Vigia, Jesus disse, se o teu olho pecar já, sabe, se olhar com
com uma mulher com segundas intenções, já pecou. Eita, como é grave, né, irmão? Não precisa nem deitar, só olhar com segundas intenções. E se você olhou e no banho você pensou dela, meu irmão, pede o teu perdão para o papai urgente, porque a vara já deve estar doendo no teu lombo. Tá bom? Fiquem na paz do Senhor e que Deus te abençoe.